Oi, eu sou o professor Lucas. Essa é uma aula de filosofia e o tema da nossa aula hoje é a finalidade da educação. A nossa meta nessa aula é refletir sobre a educação e sobre a importância na formação das pessoas e na construção das relações sociais. Para a gente entender o quanto a educação é importante, nós precisamos ter os estudos de dois importantes nomes da filosofia. Eu estou falando de Theodor Adorno e eu estou falando de Hannah Arendt, nomes que talvez você já tenha escutado em aulas anteriores de filosofia. A gente vai entender como é ensinar e aprender. Ensinar e aprender são coisas que acontecem na escola, na cultura das pessoas e na sociedade como um todo. Na obra Entre o Passado e o Futuro, Hannah Arendt faz uma análise de como era tradicional a educação na época dela. Tradicional e escolarizada, porque o único ambiente onde se imaginava que as pessoas aprendiam algo era na escola. Para Hannah Arendt, a educação ela afeta a criança e ela trata a criança no livro dela como se a criança fosse o novo, o futuro da sociedade. Ela diz que é na criança que existem as soluções para os problemas atuais, as novas ideias, os novos comportamentos e os próximos sistemas que podem mudar esse mundo como um todo. Mas ela também cita que não era dessa forma como a educação estava acontecendo na prática. Ela percebeu que havia uma incoerência na forma como a educação estava se organizando. Ela percebeu que a educação estava privando os jovens de qualquer possibilidade de se transformar. Quando o jovem ia para a escola, ele se deparava com um mundo que já estava organizado para que eles vivessem, cabendo ao adulto moldar e rotular esse jovem como rebelde. E as ideias dos jovens não eram aceitadas, eles tinham que ser padronizados dentro do mundo já criado pelo adulto. Essa imagem que vocês estão vendo, ela tem um elemento que é muito importante nessa escola tradicional e padronizadora, o uniforme. O uniforme, ele é um símbolo de como a escola tenta tirar a sua liberdade até de usar a roupa que você quiser em determinados momentos e te impor uma roupa padrão. Essa imposição de padrão, ela não está só no uniforme, ela está em toda a cultura escolar como um todo. Isso aconteceu, a época em que a Hannah estava analisando eram os Estados Unidos dos anos 50 e ela chamava isso de educação conservadora. Mas eu posso te dizer que essa educação conservadora ainda existe em muitos lugares do mundo e até em muitos exemplos no Brasil. Ela concluiu que a educação na época dela não servia para mais nada além de amedrontar e não acolher as ideias que os jovens tinham. Era uma escola que classificava as pessoas entre os melhores e os piores e uma escola que reforçava a desigualdade social. Isso é muito claro nos exames dos Estados Unidos e no Brasil também. A gente tem uma alta política voltada para a nota. As escolas elas são muito preocupadas com a nota que o estudante precisa ter. E uma vez que o estudante tira notas baixas, ele é responsabilizado, ele é culpabilizado por esse baixo rendimento. Por vezes ele é ridicularizado pelos outros, pelo professor, pelos amigos. Às vezes ele é ridicularizado por ele mesmo, porque ele olha que as pessoas têm bons resultados e ele não tem, e ele acaba até se desestimulando, às vezes até desistindo de estudar e deixando a escola. Isso tudo por conta de uma escola que tem esse pensamento classificador e desigual. Os conselhos da Hannah Arendt para mudança na educação era que a escola não adultizasse a criança, que ajudasse a criança a conviver bem com os seus pares. Então, o dever do professor nisso daí é não abusar da sua autoridade e estar buscando conhecer sempre e ajudar essa criança a se socializar. O aprendizado não deveria ocorrer só pela observação, e sim também pela prática, por fazer as coisas e aprender fazendo as coisas. Ela diz que o respeito do professor não deve vir só pelo que ele sabe, pelo que ele estudou na faculdade, mas pela missão social que o professor tem. E essa missão social
que a gente vai entender na obra do Adorno. Qual é a missão de um professor? Qual é a missão de uma escola? Para o Adorno, a missão da escola é não repetir o que aconteceu em Auschwitz, né? Ele tem um capítulo no livro dele chamado Educação após Auschwitz, e ele diz que a educação e a escola ela tem que ser engajada em evitar tudo o que aconteceu na Alemanha nazista, todos aqueles episódios de violência e de racismo. A escola, para o Adorno, tem que criar um sujeito reflexivo que busca conhecer ele mesmo, os seus motivos, as suas potencialidades e os seus limites. É necessário continuar falando sobre o nazismo, é necessário continuar falando sobre os péssimos exemplos de educação que nós tivemos no passado. O Adorno falava isso porque se nós deixarmos de ensinar tudo que é ruim, que está lá atrás, pode fazer isso acontecer novamente. Então a gente pode ter um momento de esquecimento do nazismo, mas a gente pode ter a chegada de um outro regime, de uma outra cultura tão parecida quanto o nazismo. Adorno se inspirou muito nos estudos de Freud. Freud dizia que a sociedade está condicionada em se autodestruir. Então, seja qual for o momento histórico, nós temos uma tendência a nos autoaniquilar. Isso é muito bem visto no ataque que os Estados Unidos fez a duas cidades, Hiroshima e Nagasaki, com bombas atômicas. Esse ataque, olha o impacto dessas imagens que você está vendo agora. Esse ataque matou, dizimou uma cidade inteira. E pasme, esse ataque foi feito por um país que lutou contra a Alemanha nazista depois da Segunda Guerra Mundial. Perceba que, depois de um episódio maldoso da história, que foram os campos de concentração e aquilo que aconteceu na Alemanha, a maldade ainda continuava existindo nas práticas humanas, e os humanos estavam se autodestruindo. Com certeza, nesse momento que você está assistindo uma aula, alguém no mundo está vivendo um contexto de guerra. E só o fato dessas guerras nunca terem fim, a gente já percebe que o Freud estava certo. Nós estamos condicionados a nos autodestruir. E aí, nós temos o uso da razão, do conhecimento para o mal. Criar bombas atômicas, criar uma ciência dessa e aplicar ela nesse contexto é pegar um estudo que poderia ser usado para fazer algo bom, algo benéfico e fazer isso para o mal. O Adorno vai criticar muito os meios de comunicação em massa, jornal, televisão, porque esses meios de comunicação incentivavam essa evolução científica pautada no quê? Pautada no sucesso, na conquista da nação, mas também pautada no sofrimento de outras pessoas, de outros grupos sociais. A gente tem uma cena aqui da Gretchen do filme O Menino do Pijama Listrado. E nesse filme, nesse exato momento aí que você tá vendo, a personagem tá falando pro irmão mais novo dela que ela tava aprendendo na escola que tudo que aconteceu de ruim na Alemanha era culpa dos judeus. E os judeus deveriam pagar por isso. Percebam esse projeto de escola. Que projeto maldoso. Que projeto triste e empobrecedor de escola. O Adorno dizia que nós tínhamos que lutar contra projetos como esse de escola. E a escola deveria, para ele, ser um lugar onde o sujeito lute contra a violência, contra o assassinato, contra a desumanidade. A escola tem que ser um ambiente que crie pessoas fortes o suficiente para negar os discursos violentos, racistas, machistas e desumano. Como é a escola hoje? Como é a educação hoje? Será que a escola hoje tem um pouco do Adorno e tem um pouco da Hannah? Bom, a gente aprende ao longo da vida inteira, tá? Isso é muito importante de você saber, não é só na escola que acontece esse aprendizado. Existe um aprendizado formal, que é aquele aprendizado que ele acontece dentro da escola realmente. Existe um aprendizado também não formal, que acontece nas igrejas, que acontece em excursões, que acontece em viagens, em explorações, naquelas instituições de caridade que acolhem jovens de rua, que acolhem pessoas de rua. Então, em todos esses lugares existe educação. Existe também educação informal, que é aquela educação que você não precisa ir diretamente a um espaço para aprender algo. Você pode aprender
no seu dia a dia, convivendo com seus amigos ou fazendo uso de lugares onde se tem informação. Biblioteca, televisão, telefone celular tendo internet, computador e etc. Durante esse processo educativo, seja na escola ou em qualquer outro lugar, as pessoas costumam a interpretar, analisar e até mesmo intervir em realidade. Então é isso que a educação hoje tenta buscar, né? Que as pessoas saibam interpretar, analisar e se envolver nos problemas da realidade. A atitude filosófica, por exemplo, o ato de questionar, de pensar sobre alguma coisa, só acontece quando nós estamos nesse processo de aprendizagem, tá? Tudo bem que existem regras e maneiras de como a educação deve acontecer e de como deve se ensinar uma pessoa. Então, por exemplo, se você tem um interesse, né, de entrar nessa missão social de ensinar, você tem que saber que você vai aprender regras de como se fazer isso, tá? E você vai aprender que a educação serve muito. Ela serve para ensinar conceitos, ela serve para ensinar as pessoas a interpretar, a comparar, a conectar os fatos, a entender as leis científicas, serve para as pessoas criarem hipóteses para os problemas que existem e servem para engajar as pessoas nos problemas sociais, tá bom? Educação forma aquilo que a sociedade precisa, tá bom? E cada professor tem o seu método de ensino. Cada professor tem que refletir sobre que tipo de pessoa ele deve formar. Um professor, ele tem que pensar se ele quer formar pessoas que lutam e combatem, se ele quer formar pessoas para trabalhar, se ele quer formar pessoas sensíveis, pessoas empáticas que se coloquem no lugar dos outros antes de tomar uma decisão, se ele quer formar cientistas, se ele quer formar pessoas engajadas com conhecimento, se ele quer formar pessoas produtivas, se ele quer destruir péssimos hábitos da sociedade, como por exemplo a agressividade, né? Então a escola hoje, ela tem que pensar muito bem em quem ela quer formar. E o professor, ele tem que saber que existe um método para isso. Ele precisa estudar muito para que ele contribua com essa formação do indivíduo, né? Então o grande papel hoje é projetar um indivíduo que saiba intervir na sociedade. Essa é a grande função hoje da educação, né? A educação, ela está preocupada hoje em mudar a sociedade desde a base, desde do berçário até o último dia de vida da pessoa, tá? E é função da educação construir uma nova geração, uma geração mais preocupada com o futuro, né? Uma geração que saiba relacionar o que aconteceu no passado para não repetir no presente. Uma geração que saiba que a tecnologia, que a ciência e que o conhecimento tem que ser usado para o bem. E uma educação que faça as pessoas pensarem nelas mesmas e no entorno, que faça as pessoas pensarem nas suas emoções, que faça as pessoas pensarem em não machucar os outros e que faça as pessoas escolherem bons caminhos para que a sociedade conviva bem, tá bom? Para isso, a gente tem que ser questionador, a gente tem que questionar tudo aquilo que aparece na nossa vida, na televisão, na internet, e nós temos que sempre buscar sermos bons seres humanos. Se você reparar essas 4 mãos que apareceram aí, elas representam diferentes pessoas da sociedade, mas ela representa diferentes pessoas que hoje lutam para ser reconhecidas, para terem seu espaço e para serem reconhecidos. Quando essa luta delas tornar-se realidade plenamente, nós saberemos que a humanidade caminhou para ser uma boa humanidade no máximo que se pôde. Lógico que isso não é uma luta da noite para o dia, tá? Essa é uma luta que vai conquistando dia a dia pessoas e talvez seja uma luta infinita, constante, tá bom? A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Não ir para a escola e um governo que não dá o direito da sociedade ir para a escola é um governo que exclui a sociedade da escola. Uma vez que o governo exclui a sociedade da escola, ele também está excluindo essa sociedade
de viver e de fazer parte da sociedade em si, né? A pessoa não vai ter condições de trabalho, a pessoa não vai ter um bom relacionamento com quem está ao entorno dela, tá? Isso serve para você imaginar que, por exemplo, a criminalidade às vezes é tão grande não só por conta dos indivíduos, mas sim por culpa do próprio governo ou do próprio Estado, que não disponibiliza uma educação de qualidade e boas vagas para todos os estudantes, tá? Então, e a gente tem que pensar também que a escola não tem que se preocupar só com o mercado de trabalho, tá? Você não está indo para a escola somente para começar a trabalhar. Se você pensar que você está indo para a escola exatamente só para trabalhar, talvez você se torne um ser humano horrível, preconceituoso, racista, porque é dever da escola ensinar você a saber a viver em comunidade, né? E uma escola que só pensa no universo do trabalho acaba contribuindo para a desigualdade que existe nesse país, né? Hoje, o mercado de trabalho, ele busca bons seres humanos, ele busca pessoas que tenham domínio sobre si, e a escola precisa pensar nisso e ensinar não só conteúdo, não só lei científica, não só números e não só informações, como também ensinar a conviver e ensinar a sentir. Quanta informação, né? Mas eu queria que você comentasse agora, no final dessa aula. Depois de conhecer os filósofos a Hannah Arendt e o Theodor Adorno nessa aula, do que você sentiu falta na sua trajetória escolar? Na sua trajetória escolar você teve tudo o que eu falei aqui? Você teve uma educação humanizada? Você teve uma educação que fizesse você enxergar o outro, que fizesse você amar o seu colega, que fizesse você viver num clima de paz, de serenidade, de tranquilidade? Ou você teve uma escola só preocupada com o conhecimento livresco, com o conteúdo em si e pouco preocupada com o viver em sociedade? Deixa seu comentário aí e eu te aguardo na próxima aula de filosofia.